É coisa grande que Deus está fazendo. Gravando o Clube M3. Você que assiste gravado, você não Oi, escuta a melhor tia! parte. Você que escuta gravado, você não pega a melhor parte, porque quando grava, a gente, bom dia, mas a gente tava falando de coisa boa aqui, que Oi! tu não pega porque tu não tá ao vivo. Bora brindar quem tá assistindo gravado? Vamos brindar com eles? Tu que tá assistindo gravado, cadê meu príncipe? Tu que tá assistindo gravado, eu tô falando com você. Você brinda na hora que a gente brinda? Se você não brinda, tu tá se perdendo. Vem-se embora pro ao vivo, mulher e homem de Deus. Hoje, vai, Tati, apresenta aí sua prima, que maravilhosa, Mayra, minha amiga, O povo já conhece, conversadeira. né, gente? Ela já é de casa, né? Gente, Mayra vai trazer uma palavra abençoada. Na verdade, ela está transbordando, né? Porque ela tinha uma outra palavra, daí o senhor falou, não, eu já estou com outra fiada aqui. Então, Deus está falando, quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra que Loura trouxe de manhã, gente, ela fez parte da nossa primícia de tempo. Eu, Loura e Rafa estivemos juntos agora pela manhã. E essa palavra de você ser um milagre na vida de alguém também está, como diz minha amiga Laura, arrodeando a gente. Então, tome isso como uma verdade, como uma palavra rema para o seu dia de hoje. Você é o milagre que alguém está esperando. Então, o Senhor espera que você se manifeste na vida de alguém, com tempo, com um abraço, com um beijo. Isso é muito importante. E Mayra, sensível ao Espírito, tinha duas palavras e entre as duas, Deus direcionou ela para essa que ela vai dar hoje. Então, fique atento, porque Deus quer falar. Eu te amo muito. Prima, é com você. O microfone é seu, você já é de casa. Que alegria estar aqui. Como eu Ela amo. achou que não precisava reduzir peso, minha tia também. As duas emagreceram um monte. Estão aí arrasando no caminho do para sempre, né, prima? Sim, mas o peso eu acho que foi o menor dos meus ganhos. Eu acho que o alinhamento mesmo do corpo, da alma e do espírito levou a viver um romper com o Senhor. Então, eu não estou enxergando a Mara, mas hoje eu sei que ela está por aí, na fidelidade de sempre dela, e hoje a minha palavra, ela chama orações atômicas. E antes de iniciar com a minha palavra, eu quero falar algumas coisas ao meu respeito para que vocês possam entender o processo de Deus na minha vida, porque os processos eles são muito importantes. Na pandemia, eu fui presa da minha mãe. E Deus, ele respondeu orações, assim, foi um tempo de muita colheita. Ele orações de restituição de todos os tipos. E então, de repente, quando estava tudo bem, a minha sogra, 15 dias após a mãe da Tati, faleceu de Covid. E da noite para o dia mesmo, assim, sabe? E como várias famílias passaram por esse lugar. E ela era bem mais nova do que o meu sogro, então um buraco ficou na nossa família. E quando eu olhei para o meu marido, ele estava tão destruído, e eu falava, Senhor, o que está acontecendo aqui em casa? E eu me lembro de falar a frase, ainda bem que o Senhor já está aqui. O que seria de mim se o Senhor não estivesse na minha casa e eu ainda tivesse que buscar e descobrir quem você é? Mas algo aconteceu, eu olhava para aquilo e o meu marido tão destruído, tão destruído. E eu falava, Senhor, as orações dele, eles têm orações e só tentando sobreviver, e ele tinha que cuidar do pai, que era 20 anos mais velho do que a mãe. Então, nesse momento, eu senti como se aquele homem de oração tivesse ficado paralisado. E eu falava, Senhor, eu preciso orar dobrado. Eu preciso orar por mim, eu preciso orar por ele, eu preciso, em oração, tirar minha família desse buraco. Então, só que me faltavam palavras. Me veio um silêncio e tinha dias que eu conseguia ter grandes orações com o Senhor, mas tinham dias que o silêncio me tomava e a dor me tomava. E aí, então, eu descobri no Senhor que eu falei, não, eu não posso depender do meu coração para orar. Minhas emoções não estão boas, eu não posso depender de ter vontade de orar.
Então, aí eu peguei um caderno e eu comecei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu falei, cada dia eu vou orar por uma coisa. Porque se eu acordar amanhã e eu não souber o que orar, a minha agenda de oração já está pronta. E eu vou ter o que orar amanhã. Então, eu fui fazendo isso, eu fui pegando tudo que eu sabia da palavra e eu montei um caderno de oração. Daí, eu desenhei uma casa no meu mesmo caderno de oração, e eu escrevi tudo nessa casa, que eu queria na minha casa. Então, eu escrevi todas as palavras que a gente quer, paz, o amor, e eu enchi a minha casinha. Então, ali eu tinha mais uma oração. Então, eu fiz uma bolinha com o nome do meu marido no meio, e eu fui fazendo setinhas e escrevendo todas as coisas que eu queria para ele. Então, ali eu tinha mais uma oração. Então, eu estou te contando tudo isso porque isso foi o que me sustentou, e aí aconteceu o seguinte, eu falei, ainda não era suficiente, eu precisava de mais. Essa agenda, tudo isso estava me ajudando, mas eu precisava tirar minha família do buraco. Então, foi aí que eu falei, eu vou começar a gravar orações e eu vou dividir. Porque se eu tiver esse comprometimento de dividir algo, eu vou orar e eu vou pensar nas pessoas. Então, isso faz 3 anos. Então, faz 3 anos que eu comecei todo sábado a servir as pessoas com as minhas orações, mas isso começou porque eu precisava. Eu estava, na verdade, tentando ficar em pé, mas foi nesse lugar que o Senhor foi trabalhando na minha vida. E quando completou 1 ano, eu senti Deus me pedindo 1 ano. Depois de um tempinho, Deus me pediu 1 ano. E quando completou 1 ano, eu falei para ele, Senhor, eu posso parar, né? Eu posso parar, porque todo sábado eu tinha que mandar mensagem para as pessoas. E aí o Senhor, ele me deu uma ignorada assim tão amorosa, porque ele simplesmente não me respondeu. E como se assim, filha, eu preciso te responder? Eu preciso mesmo te responder essa sua pergunta? Então, eu entendi que eu, já com 1 ano, já não mais vivendo um luto, eu amava a minha sogra, mas é diferente você ser filha, né? Então, 1 ano eu já estava recuperada, e já estava me restaurando, mas aí o Senhor me mandou continuar. E eu estou contando tudo isso para que você entenda a minha caminhada de constância em oração, da onde eu vim, entendeu? Porque eu não tenho nenhuma função em igreja, eu não tenho nada, mas é essa minha caminhada de fé com o Senhor. Então, eu chego no M3, né? Então, guarda isso e depois eu vou conectar tudo isso. Então, eu chego... Amiga, você quer que eu projete já? Rafa, ainda não. Então, eu chego no M3... As fotos para você são importantes, porque eu tenho as fotos, eu estou mandando para o Rafa, e a sua apresentação tem as fotos. Você quer que projete? Porque você entrou em hábitos atômicos e está aqui a telinha. Não? É a última coisa, eu vou pedir. Eu vou primeiro dar a introdução. Então, eu chego no M3 e começo a ler os hábitos atômicos. Então, acredito que todos vocês leram, mas só para vocês lembrarem um pouco, o que é o livro Hábitos Atômicos? Um átomo é a menor partícula, né? Então, ele diz que pequenos hábitos constantes geram grandes resultados. É a respeito disso. E eu anotei algumas frases aqui que eu fui aprendendo no livro Hábitos Atômicos. Então, ele fala sobre empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, eu comecei a andar de bicicleta ergométrica lendo o livro. Então, você corre ouvindo uma pregação. Então, você começa a conectar coisas que você já faz com coisas que vão te fazer bem, e assim você começa gerando novos hábitos. Um hábito, ele tem que ser claro, ele tem que ser fácil, para você não falhar, você tem que fazer, tirar o mínimo da resistência, como, por exemplo, a Laura fala, é muito difícil na primeira semana você acordar e tirar a roupa, o pijama, é muito mais fácil você colocar um casaco e vir, mas não, você precisa gerar esse hábito, depois não é mais difícil, é automático. Então, todas essas coisas o livro vai nos ensinando junto com o M3, então tem a regra dos 2 minutos, um bom hábito, ele tem que ser feito em menos de 2 minutos, ele tem que trazer algum tipo de satisfação, né? Então, para que ele seja bom, tem que ser prazeroso,
ele deve ser automático. Você não precisa usar tanto do seu cérebro para estar fazendo. Então, o livro também fala muito que um grande sucesso, ele não requer uma grande ação, ele requer pequenas ações constantemente, né? Que é isso, assim, todo dia a gente ao vivo aqui, são essas pequenas coisas que o cérebro, ele já faz muitas coisas, e o que ele faz automático não gasta energia. Então, tudo isso é o que a gente aprendeu através do livro. Mas aí eu te pergunto, quais são os bons hábitos que você já tem normalmente, mas que você nem percebe que você tem? Então, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, beber água, o próprio hábito, né, de você acordar e se trocar, passar creme, dirigir. Então, nós temos milhões de hábitos minúsculos que nós fazemos todos os dias e que a gente nem percebe que faz. E aí, enquanto eu estava lendo esse livro, e falei, Senhor, olha isso. Então, ele fala algo assim, que você quer ser um grande corredor? Não basta só você sair correndo. Quais são as atitudes de um grande corredor? Uma pessoa saudável, entendeu? Não adianta só você falar que sou saudável. Não, quais são as atitudes que levam você para este lugar que você está almejando? Então, todos nós queremos ser alguém amanhã, né? Assim, nós queremos, mas o que essa pessoa que você vê amanhã ela tem? Né, que você... Então, a gente começa a olhar. E no meu caso, e eu acho que aqui nós estamos num ambiente cristão, todos nós aqui queremos ser mais cristãos amanhã, entendeu? Do que nós somos hoje. Nós queremos continuar evoluindo para sermos a cópia de Cristo, para sermos mais próximo, né, da imagem e semelhança de Deus. Então, assim, quem você quer ser? Eu quero ser uma grande mulher de Deus, eu quero ser uma mulher de oração. Então, e aí eu te pergunto, quais orações você tem feito, né? Aí em Colossenses 4:2 diz assim, dedique-se à oração com a mente alerta e com o coração agradecido. Em Romanos 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E também tinha mais um aqui que eu perdi onde eu pus. Em 1 Tessalonicenses 5:17, orem continuamente. Então, assim, a oração, quanto mais nós conversarmos com Deus, quanto mais nós estivermos próximos de Deus, melhor será. E eu aprendi lá com o meu passado que eu não posso depender das minhas emoções, que eu preciso usar a minha inteligência. Tá tudo bem, é ótimo, gente. Que delícia ficar Romanos 12:12. É ótimo a gente sentir aquela emoção do Espírito Santo, mas não é aquilo que sustenta. O que nos sustenta a nossa vida de oração, como todas as outras coisas na nossa vida, é a constância. A constância de estar lá. É aquilo quem vai trazer um resultado duradouro, quem vai nos permanecer firme, e não eventos pontuais na nossa vida, né? Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você gostaria de mais tempo para orar? Quem gostaria de mais tempo para orar? Então, assim, o desejo, eles são os motivadores. Se você, assim como eu, tem esse desejo de orar mais, mas você fala, mas eu já oro 1 hora por dia, eu já oro o suficiente. Mas enquanto eu estava juntando todas essas coisas, o Senhor me mostrou o empilhamento de hábitos, tá? Ele me mostrou que a gente pode identificar um hábito, né, junto com o livro, um hábito atual, e unir ele com um novo hábito, um hábito de oração. E a visão, ela é importante para que esse novo hábito funcione. E o que eu estou propondo aqui? Eu estou propondo um hábito atômico de oração. Todos os dias, antes já de eu entrar no M3, todos os dias, quando eu passo o meu café, para mim, café representa força. Porque ele me acorda, eu amo um cafezinho. Então, eu falo, todo dia que eu passo o meu primeiro café,
eu falo assim, Senhor, Tu és aquele que me fortalece. Então, eu fui juntando essas coisas, de falar para o Senhor que Ele me fortalece. E aí, quando eu estava lendo o livro, eu percebi que eu já tinha esse hábito, mas que eu precisava, que eu podia crescer isso, que eu podia fazer disso algo mais intencional. Então, o que seria uma oração atômica? O que seria uma declaração atômica? Elas são pequenas e poderosas, elas são fáceis de fazer, elas duram menos de 2 minutos, elas têm gatilhos visuais, tá? Então, elas vão firmar a sua identidade cristã. Então, o hábito, ele vai fazendo parte da sua identidade, né? Isso que a gente aprendeu. Então, quem você quer ser? E aí, o hábito combina a oração com quem você quer ser. E o objetivo de uma oração atômica é você orar mais. Ele não exclui o seu devocional, ele não exclui o restante do seu tempo com Deus. Eu não tô propondo que você vire um piloto automático. Não, eu só estou propondo inteligência e empilhamento de hábitos na vida espiritual. A gente tem que lembrar que Ele quer que a gente cale a nossa boca e não ore. E Deus quer nem que seja com gemidos inexprimíveis, o Senhor quer a gente, nem que seja orando em silêncio, assim, né? Quando a gente está lá naquele lugar. Então, o que acontece? Nós damos vida através das nossas palavras. Se você ainda tem alguma dúvida disso, vai lá assistir a aula da Natalícia, vai lá vai lá ouvir o livro que está lá, Criando o Mundo que Você Quer Ver. Eu acho que é isso que eu estou ouvindo esse livro agora com a Natalícia. Vai meditar sobre isso, porque palavra tem poder. Se você não pode ter nenhuma dúvida sobre palavra ter poder, sobre as suas declarações gerarem vida através de tudo que você fala, né? Então, agora, Rafa, pode colocar, por favor, ou o Tati, não sei quem é. Então, assim, o que eu estou propondo para vocês? Todo dia, você coloca o seu pijama? Que tal a hora que você colocar o seu pijama, você falar, Rafa, pode... não sabia que ia dar para ver essas, pode ser só lá na última. Isso, nas tabelas. Que tal toda hora que você... Deixa eu ver se vocês estão... Desculpa, não é a mesma que eu tô. Gente, deixa eu só achar a que o Rafa colocou ali. Rafa, essa é a última. Você pode voltar, que essa é a que menos tem coisa. Essa é a... Tá. Tem que ir na primeira, Rafa. Acho que essa aí, não é? Não, é a do pijama. Primeira. Mais uma. Não, depois. Pijama, mais uma. Mais uma. Tem Acho outra? Aí, essa. Rafa, essa. Todo mundo aqui coloca pijama, tá certo? Que tal a hora que você coloca pijama, que muitas vezes você não tá pensando em nada, você falar, Pai, guarda a minha vida enquanto eu durmo. Então você declara, o Senhor dá os seus enquanto dorme. Gente, é claro, eu fiz uma lista gigante. Eu estou fazendo todos esses? É claro que não, isso são processos. Mas que eu já estou fazendo uns 15 desses, eu já estou. Entendeu? Então, eu coloquei vários aqui porque eu quero ativar gatilhos em vocês. E o que é necessário muitas vezes? Lembretes. Então, post-its, adesivos, um pedacinho de durex, alguma coisinha que vai ativar naquele seu hábito, naquele seu hábito de fazer algo. Então, por exemplo, quando você está colocando no seu pijama uma outra oração, eu quero sonhar o que o Senhor sonha. E aí você declara, eu vou viver os sonhos de Deus para minha vida. Então, você vai, no dia seguinte, dobrar o pijama, ou você vai dobrar a roupa que você estava. Quando você estiver abrindo a tua gaveta para guardar a roupa, você vai falar, Pai, organiza a minha vida física e espiritual. Então, você vai declarar, eu sou organizada, fisicamente e espiritualmente. Então, você vai unir.
Não tem problema que você sejam as suas. Não tem problema que você não vai. Não é para você decorar o que eu estou colocando. Eu só estou tentando abrir a sua mente para você perceber quanto mais oração você pode fazer na sua vida. Então tá bom. Aí você vai colocar a sua roupa. Essa é uma das minhas favoritas, gente. Você vai colocar a sua roupa. Então, quando você estiver colocando a sua roupa, você fala: Pai, me protege. Você é o meu escudo. Você é meu protetor, protege a minha família, porque para mim a roupa representa uma proteção. E aí, então, você vai falar, essa é para as mulheres, Rafa, você cria um para os homens, você vai falar, eu sou revestida de força e dignidade e sorrio para o futuro. Aí você já manda lá um sorriso para Deus, sabe? E fazendo as coisas, gente, fazendo, nada de ficar parado, entendeu? Porque o negócio é tempo, o negócio é orar mais. Então, você vai tirar sua roupa suja. Tira da minha vida tudo que está sujo. E você vai declarar, eu sou lavada pelo sangue de Jesus. Você vai colocar os calçados e você vai dizer, Pai, guia os meus passos. Me guia. E você vai dizer, eu sou calçada com o evangelho da paz. Você vai declarar, porque o mundo espiritual inteiro precisa ouvir a verdade ao teu respeito. O seu cérebro precisa ouvir a verdade ao teu respeito. Você vai tomar vitaminas. Todo mundo aqui toma vitaminas, né, gente? Todo mundo aqui toma vitaminas. Então, Pai, ajuda eu a cuidar da minha saúde para te glorificar. Me ajuda? Então você vai declarar que eu aprendi com a minha amiga Loura, eu vivo em saúde divina. Toda vez que você tomar uma vitamina, você vai declarar, eu vivo em saúde divina. Quando você abrir a porta da sua casa, essa eu ainda não faço, gente, mas você vai dizer, Pai, abre portas na minha vida. Quando você abrir a porta do carro, qualquer porta, você vai falar, Pai, abre portas na minha vida. E você vai dizer, eu vou andar pelas portas que Deus abriu para mim. Quando você fechar a porta da tua casa, a porta da minha casa fica aberta. Então, a gente só fecha na hora de dormir. Daí você fala, Pai, fecha as portas que não são tuas na minha vida. Em nome de Jesus, fecha as portas. Então, você fala, eu pelos caminhos que Jesus tem para mim. Você faz uma declaração. Quando você for servir o jantar, né? Se eu que sirvo jantar aqui em casa, então daí, Senhor, vem ser o alimento da minha família. Senhor, vem sentar na mesa. Nós sempre agradecemos, mas eu estou falando naquele momento, vem ser. Então, fala, você declara, a minha família vive na presença de Deus. A minha família vive na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Imagina, gente, eu estou fazendo isso, acho que faz 3 meses. Vocês imaginam o impacto que a gente vai ter se a gente conseguir colocar algumas? E eu acredito que assim que eu tiver, que de tempo em tempo eu vou adicionando. Então, assim, quando você passar o cartão de crédito, quando você fizer um Pix, quando você fizer um pagamento, você vai declarar, você vai orar, Deuteronômios 8:18. Quem não conhece esse versículo, anota, que diz que Deus dá a capacidade de produzir riquezas. Então, você vai orar, Pai, me dá a capacidade de produzir riquezas. Então, você declara, eu sou próspera e eu vivo em abundância. Quando você tomar o seu whey, seu shake, você vai orar, me ensina a cuidar de mim, a me valorizar. Eu sou mordomo fiel. Eu não pedi para. Você já mudou, Rafa, desculpa. Eu sou mordomo fiel, vaso de honra, você declara. Quando você vai escovar os dentes, essa foi uma que eu demorei muito, porque eu falava, você está escovando os dentes e você não consegue falar nada, né? Então, eu faço escovar os dentes todo dia, eu preciso de uma oração. Pai, me dá uma oração. Então, ele falou, né? As orações, elas podem ser em pensamentos. Pai, me ajuda a pensar o que você pensa. Eu não posso falar naquela hora. E aí você declara, eu tenho a mente de Cristo. Você declara depois ali, né? Então, quando você colocar os seus óculos, quando você colocar a sua lente, você vai falar, Pai, você vai orar, Pai, me ensina a ver com os teus olhos. E aí você declara, eu tenho a visão diária, eu vejo com os olhos de Cristo. Você regar suas plantas, derrama água sobre nós, Deus. Você declara, eu sou lavado, renovado.
Quando você abrir a geladeira, quando você pegar gelo, você fala, Pai, tira toda a frieza espiritual da minha casa. Tira toda a frieza espiritual da minha casa. E então, você diz que eu sou impulsionada pelo amor de Cristo. A frieza não, é amor aqui. Quando você passar perfume, eu amo essa, gente. Pai, me molda para eu ter o cheiro de Cristo. E você declara, eu exalo o bom perfume de Cristo. Quando você colocar joias, brincos, bijuteria, o que for, você fala que eu venha brilhar a sua presença, Jesus. Então você declara, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Quando você pentear os seus cabelos, quando você desembaraçar, você vai falar, Pai, desembaraça as coisas na minha vida que eu não posso ver. Desembaraça o que eu não posso ver e declara, eu sou livre e vou cumprir o meu propósito. Quando você secar o seu cabelo, você vai pedir para Deus secar as suas feridas, as feridas de alguém da sua casa. Eu fiz tudo na primeira pessoa, mas você vai ajustando. Então, minha família é curada, forte e saudável. Compras de mercado, você vai dizer, Jesus, me ajuda a fazer as escolhas certas. E você declara, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é consagrado ao Senhor. Rafa, pode ir para o próximo, por favor, mas eu vou colocar essas imagens lá no grupo, tá, gente? Então, olha, passar maquiagem, tá? Embeleza meu coração. E declara, eu carrego a beleza de Cristo. Comer doce saudável. Me enche da sua doçura, papai. Então, você declara, eu transbordo o amor de Cristo. Levar o cachorro passear? Me guia, Espírito Santo, me leva para os seus caminhos e você declara, eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Passar batom, me dá, daqui da minha boca, Pai, eu te peço, saiam mananciais de vida. Eu consagro a minha boca a ti, Pai. Levar o filho para a escola ou alguém, Pai, me leva para onde o Senhor quiser. E onde eu declaro que os meus passos estão sendo guiados por Deus. Abrir janelas, abre o coração, Pai, da minha família para ti. A minha família é uma bênção. Fazer xixi, Pai, que de mim fluam rios de água viva. Eu transbordo a presença de Deus. Fazer a cama, eu consagro esse dia a ti. Obrigada pelo descanso. Eu sou renovada por Deus a cada dia. Céu azul, amo céu azul, gente, eu sempre agradeço. Então, obrigada, Pai, por esse céu azul. E você declara, eu vou viver um dia extraordinário. Eu vou viver um dia extraordinário. Céu nublado, o Senhor é bom o tempo todo, até quando o céu está nublado. Então, Pai, que a sua vontade, que a sua bondade esteja sobre mim. E aí você declara, eu vivo na bondade de Deus. Mesmo em dias nublados, nós vivemos na bondade de Deus. E na academia, treino, corrida, Pai, fortalece meu espírito, minha alma e meu corpo. E você declara, eu sou alinhada por Deus. Beber água, Pai, me dá o que eu preciso, não o que eu peço. Eu estou sendo renovada por Deus. Ligar o carro, essa é para os homens, gente, ligar o carro. Turbina a minha vida espiritual. E aí você declara, eu sou empoderada por Deus. O cafezinho eu já falei, né? Me fortalece. Colocar aliança, você fala, ora por alguém da sua família. Quando você colocar um anel e uma aliança, você coloca, Pai, que esse meu amado venha ter uma aliança contigo. Todo dia você faz. E declara, eu e minha casa serviremos a Deus. Tomar banho, toda vez que eu abro o chuveiro para o meu filho às 6h30, que ele ainda está dormindo, eu declaro, quando a água está caindo, eu declaro que Deus vai lavar ele, que Deus vai cuidar dele, que dele vão fluir rios de água viva. Acender e apagar as luzes também. Você pode declarar que o oculto venha a ser revelado, que a gente vive na luz de Cristo, carregar o celular, Pai, recarrega as minhas energias, recarrega a minha força, e você declara, eu ando na força de Deus. Estender as roupas também, você pode associar com outras coisas, Pai, dá vestes brancas para minha família, e a declaração que eu coloquei é, minha família é uma adoradora de Cristo. Não é tão ligado, mas a gente pode usar para orações que são importantes.
fazendo essa associação. Então, varrer a casa, agora eu vou um pouco mais rápido. Varrer a casa, a gente está dizendo para tirar as coisas que não são de Deus, e declara que a nossa casa pertence a Deus, regar as plantas, a gente pode dizer que a gente é lavada e renovada por Cristo, e agora é o último, Rafa, por favor. Então, assim, quando algo quebrar, quando consertar, tudo, vocês estão percebendo que tudo nós podemos transformar numa oração. Protetor solar, me protege, as redes sociais, para Deus tirar tudo que é falso, tudo que não é verdadeiro da nossa vida. Então, cada coisinha a gente pode estar transformando em oração. O relógio, Pai, colocar um relógio me ajuda a estar no lugar certo e na hora certa. Eu ando no tempo de Deus. Vocês estão entendendo? Dar comida para os cachorros, me dá o seu alimento, me dá dos teus dons. E eu sou capacitada para boa obra. Foi isso que o Senhor dividiu comigo e que eu estava muito querendo compartilhar com vocês. E eu tenho um pedido para fazer para vocês. Que quem conseguir colocar em prática, quem conseguir, porque é uma decisão, gente. Vocês podem, é TPC. Vocês podem ouvir e não acontecer nada. Ou vocês podem decidir. Não adianta vocês pegarem essa tabela inteira e quererem colocar tudo em prática. Então, escolham 5 coisas e coloquem 5 post-its pela casa. Só depois desses 5, vocês partem para o próximo. E, por exemplo, você pode associar coisas que não tenham a ver. Não tem problema. Por exemplo, eu escrevi na tabela lavar louça com vida profissional. Eu não consigo enxergar. Eu não consegui enxergar um lugar para associar. Talvez a hora que você ligar o computador, mas são orações importantes e a gente tem que ir fazendo essas associações para facilitar a nossa vida. Entendeu? Então, por favor, passem para mim as que vocês forem conseguindo, as que vocês tiverem que forem diferentes das minhas, as minhas que vocês conseguirem, porque eu tenho uma amiga que o filho, vou declarar que ele era drogado. Então, todos os dias que ela coloca aliança, ela faz essa oração para ele. E a outra, quando toma vitamina, ora para a salvação da família, né? Então, essa da vitamina não está ligado, mas bom, gente, é isso. Muito obrigada por essa chance de dividir essa palavra. Pode orar, amiga. Ai, Senhor Deus, nós queremos, Pai, te honrar com as nossas orações. Nós queremos, ó Deus, eu te peço que o Senhor levante aqui neste lugar mulheres e homens de oração que cumprem esse chamado de orar constantemente e sem cessar. Senhor, nós colocamos a nossa mente aos teus pés e pedimos, nos fortalece na mente, dando a criatividade de Cristo, para que a gente possa transformar hábitos simples do nosso dia em orações constantes e poderosas, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos levantar, Senhor, como aqueles que te adoram, Senhor, e que estão 100% do tempo falando contigo, Senhor, trazendo você para a nossa vida, caminhando com você, Papai Deus. Nós te pedimos, traz um refrigério, Senhor, sobre a nossa alma, derrama criatividade, força, leveza sobre o nosso lar, Paizinho, e que o Senhor molde as nossas orações de acordo com o seu coração, Papai Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Só para você entender,